Chamar aqui o Pierre. Eu falei agora há pouco aqui sobre Morretes. A situação lá está meio complicada por causa dessa chuvarada toda, né, Pierre? É exatamente isso, Tony. Foi uma noite de segunda-feira e madrugada de terça-feira de muita chuva em algumas cidades aqui do litoral paranaense, principalmente Antonina, Morretes e Paranaguá. Por falar em Antonina, inclusive o tio da Maria Clara, que é colaboradora da TVCI, filmou o nível do rio num Diaquara hoje pela manhã. As pessoas, os moradores de Morretes, ficaram assustados com a possibilidade de enchente do rio, inclusive ter o nível ainda mais elevado e transbordar na cidade de Morretes. Entretanto, a Defesa Civil de Morretes afirmou que o nível do rio Marumbi é que preocupava, que era ainda mais elevado devido às fortes chuvas, principalmente na Serra da Prata. Então foi uma situação aí em que levantou essa preocupação, principalmente da Defesa Civil em Morretes, e deixou a equipe em alerta. A Defesa Civil de Morretes ainda salientou que eles, com as chuvas intensas, eles continuam monitorando o tempo todo o nível dos rios para agir em caso de necessidade. Também choveu muito na cidade de Paranaguá, em algumas colônias aqui da cidade mais populosa, aqui não, lá da cidade mais populosa do litoral paranaense, ficaram alagadas. O nível dos rios também subiu bastante e trouxe transtornos para alguns moradores das colônias, principalmente ali a colônia Santa Cruz, colônia Morro Inglês, que são duas colônias próximas. O pessoal ali teve dificuldade para sair de casa. Nas redes sociais, os moradores falaram que durante a madrugada o nível da água era tão alto que era impossível passar de carro pela região. Já durante o dia, o nível baixou um pouquinho, o pessoal conseguiu transitar de carro e encontrou certa dificuldade aquelas pessoas que passaram de bicicleta ou que tinham que passar a pé pela região. A Defesa Civil de Paranaguá afirmou que não teve chamados, apesar da chuva, não teve chamados durante a madrugada de terça-feira e muito menos a noite de segunda-feira. Então é importante que a população fique atenta em caso de necessidade, caso as fortes chuvas continuem e devem continuar nos próximos dias. É importante alertar a população para ligar, acionar para a Defesa Civil do município assim que notar uma possibilidade de risco à segurança e à integridade das pessoas. Basta ligar no 199 na cidade onde a pessoa vive, caso veja ali o risco de alagamento e esteja em risco a segurança e a integridade das pessoas, tá? A previsão é de chuva durante os próximos dias e inclusive chuvas fortes aqui no litoral paranaense, por isso é preciso ficar muito atento. Eu volto com você no estúdio, Tony. O nível ali impressiona, as imagens impressionam, a gente já viu isso em outras oportunidades. Eu estava falando com a Débora agora há pouco, antes de começar o programa, impressionante com toda essa chuvarada o Rio Iguaçu. Porque, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, né, a vazão da água é gigante. Só que no centro de captação de água, em Curitiba, o rio está lá embaixo. Vai entender daí, ela me disse, é porque não chove, nem que tem que chover. E aí eu me lembro aqui do sistema Cantareira em São Paulo. São Paulo capital. São Paulo chove, alaga a cidade inteira e não chove lá no sistema Cantareira, que abastece a cidade de São Paulo. Os caras não pesquisam isso, será? Meu Deus do céu. É uma coisa estranha, né, Pierre? É estranho, Tony, mas tem também um pouco do comportamento humano, né? Afinal de contas, tradicionalmente, em várias regiões do país, o ser humano ele foi ocupando espaços. Diferente da capital federal, diferente do Distrito Federal de Brasília, onde houve um planejamento para a construção da cidade, em outros pontos, a população foi ocupando. Então, naturalmente, tem esses problemas de abastecimento. Agora, é claro, a gente vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Então, nas 9 décadas passadas, a gente não passou por uma crise hídrica tão intensa como a atual. Por isso é importante que as pessoas, apesar dessas fortes chuvas aqui no litoral paranaense, apesar desse período que a Diana Túlio classificou como período de transformação de sapo, porque só chove no litoral do estado, é importante que as pessoas continuem economizando água e energia, porque caso o nível desses reservatórios ele continue baixo, pode ser que a gente enfrente seca aqui no litoral paranaense, no estado do Paraná, pode ser que a
gente passe por um período de racionamento, tanto de água quanto de energia. Em Curitiba, já há racionamento no fornecimento de água, né? No abastecimento de água. Então, é importante que as pessoas continuem tomando os devidos cuidados e continuem economizando água e energia elétrica, porque o momento, apesar dessas chuvas, ainda é preocupante. Muito bem, meu querido. Bom trabalho aí para vocês. Daqui a pouco vocês voltam.